Bom, Walter, primeiro, boa tarde. Queria te agradecer pelo espaço para a gente bater esse papo aqui e falar um pouquinho sobre todo esse cenário, todo esse momento que tão disparo aí que a gente tem passado, né, ao longo desses, mas se a gente puder arredondar, desses 4 meses. Então, eu queria te agradecer e aí até começar, né, te pedindo para fazer um overview, né, de como você está vendo todo esse momento, como a Binsuntory, né, passou e enxergou e sentiu todo esse cenário tão diferente que a gente vem vivenciando. Bom, boa tarde, Fernando, tudo bem? Prazer estar aqui com você também. Obrigado. Cara, como você falou, esse momento que a gente está atravessando é novo. Eu falo para todo mundo que quem sabe o que vai acontecer é porque tem aquela máquina do futuro, voltou, foi e voltou, porque ninguém sabe o que vai acontecer, né? E especificamente na nossa indústria, você tem um impacto muito grande, né? Porque nós perdemos um canal de venda super importante, que é o canal on-trade, né? Então, isso para a gente, não só para a Binsuntory, mas para todas as empresas desse setor, inclusive, né, de cerveja, vinho, todas as empresas de bebida sofreram com essa perda. Para te passar um pouco de informação com respeito a isso, todo mundo acha, né, todo mundo fala, mas o pessoal está bebendo mais em casa, não está? E é verdade, o consumo em casa aumentou, mas não foi o suficiente para compensar a perda que a gente teve pelo canal de on-trade, que a gente chama, né? On-trade e eventos. Só para te passar um motivo para isso, tem um país, todo mundo, quando a pessoa fala, né, pessoas da indústria falam sobre consumo em bares e restaurantes, o primeiro país que vem na cabeça é a Espanha, né? A Espanha tem um consumo, né, um percentual de consumo nesse canal super alto, realmente. 50% de toda bebida alcoólica destilada vendida na Espanha se vende através do canal on-trade ou on-premise. Tem um país só que ganha da Espanha, que é o Brasil. No Brasil, esse percentual é de 60%, então, destilado, né? Então, realmente é uma perda. A gente, né, toda a indústria perdeu bastante com o fechamento desse canal. O Brasil não só on-trade, né, mas aí tem eventos também. O Brasil é o país dos mega eventos, né? Então, nós temos aqui o Carnaval, tem 5 milhões de pessoas na rua, em algumas cidades como Salvador, por exemplo. Você tem um evento que a gente super relevante para a gente, para Teachers, que é o evento de São João de Caruaru, que iria acontecer agora, né? Em junho. A gente era patrocinador desse evento, a gente é ainda parceiro deles, com Teachers, mas infelizmente o evento foi cancelado por motivos óbvios. Isso reúne 3 milhões de pessoas durante um mês, né? Uma cidade como Caruaru reúne 3 milhões de pessoas. Então, o Brasil é o país dos mega eventos, né? Então tem uma questão aí de perda de volume, de consumo. No caso das nossas marcas, a gente é novo no mercado, né? Tem um prejuízo também de estratégia de marketing, porque a gente usa muitos eventos como degustação, né? Para fazer com que as pessoas tenham acesso às nossas marcas pela primeira vez. Então, existe um outro prejuízo aí para a gente também. Mas, dado isso tudo que eu estou falando, nós estamos performando bastante bem. Dado isso tudo, né? Nós aprendemos rapidamente a fazer um trabalho bom no canal e-commerce, né? E no canal de delivery. E estamos trabalhando bem isso aí. A gente até, o nosso portfólio premium, né? Que a gente chama tudo que é Jim Beam, Larios, né? O Whisky Jim Beam, o Gin Larios, Whisky Makers Mark. Então, esse portfólio, ele vem crescendo 300% esse ano. Então, ele está crescendo muito forte, baseado, muito focado, obviamente, no varejo e nessas ações de e-commerce que a gente vem fazendo. Mas a marca Teachers, ela sofre um pouco mais por causa da grande dependência de Teachers para o canal on-trade, né? Então, os bares, principalmente no Nordeste, foi uma região muito abalada,
os bares e restaurantes lá onde está metade da nossa venda de teachers, obviamente foram fechados. Então, o nosso negócio ele está muito positivo na parte premium e não positivo na parte de mainstream, né, de teachers, que a gente chama. Em função disso, teachers no varejo também cresce, mas aí a perda do on-trade não é suficiente para compensar. Em relação ao e-commerce, quanto de aumento vocês tiveram em cima do e-commerce? Teve um impacto nisso? E se teve, quanto foi? Se der para... Né? Não, sim, claro. A gente teve um impacto bem significativo, tá? As nossas vendas do e-commerce, elas multiplicaram por 5. Então, foi período pré-pandemia comparado com o período atual. A gente teve um aumento de 5 vezes, né, do canal. Obviamente, muita coisa dessa substituição, né? São as pessoas que iam comprar no varejo, mas muito disso também é adicional. Então, a gente nota que é uma estratégia que vem dando certo, sim. E tem um outro lado aí que eu falei que é delivery, né? E aí no delivery tem uma plataforma que a gente vem ativando que se chama Sip Lovers, que é uma plataforma de entrega de drinks. Então, ela não entrega garrafas fechada com o nosso líquido, ela entrega drinks ou doses, né, do nosso portfólio. É uma plataforma que não é nossa, nós estamos patrocinando essa plataforma, mas ela reúne 50 bares já, e mantém os bares e os bartenders na ativa porque eles fazem drink, eles engarrafam em garrafinhas pequenas, você pode pedir uma dose, você pode pedir 5 doses, pode pedir 10 doses, dependendo do tamanho do grupo, né, e da ocasião. Eles entregam essas doses de drinks específicos na tua casa, o que é bastante bacana, e eu acho que isso aí para o nosso mundo de destilado, eu acho que é uma revolução, porque no final das contas a gente está percebendo, a gente está vendo que a gente não vende garrafa, né? A gente vende o líquido que está dentro da garrafa. Então, se esse líquido ele é entregue como drink, se ele é entregue como dose, tudo bem, o consumidor está consumindo o produto e a gente espera que esse consumo seja de uma forma responsável. Claro. E você acha que, falando especificamente desse, se a gente puder chamar assim, desse subsegmento que acabou surgindo, você acha que isso continua depois que esse cenário todo mudar? Passar, quer dizer? Sem dúvida. Eu acho que vai existir um legado negativo do corona, né? Que é o legado de on-trade, eventos que a gente acabou de falar. Então, nós já sabemos que, infelizmente, parte dos nossos parceiros de on-trade, eles não vão conseguir sobreviver ou já não conseguiram sobreviver a essa pandemia, né? No outro caso não positivo, o caso de eventos também, muitos eventos adiados, alguns eventos até adiados ainda de forma indefinida. E acho que nesse canal específico vai ser mais difícil as pessoas terem segurança para ir num lugar que tem aglomeração, né? Que parte da experiência, né, é a aglomeração. Então, eu acho que isso aí vai ter um impacto um pouco maior, infelizmente. É um canal super importante para a gente. Eu, particularmente, gosto muito do que ele oferece. Então, esse é um legado negativo relativo à nossa indústria. Mas tem um legado positivo, sim, que nós aprendemos a trabalhar, ou aceleramos o aprendizado de trabalhar com esses outros canais, né, de e-commerce, de delivery. Isso é para sempre. Isso é um legado que vai efetivamente ficar. O consumidor brasileiro, especificamente, ele já acessava o e-commerce para compras de diversos itens, né, de diversas categorias. Bebida não estava no topo desse ranking, mas é engraçado que agora a bebida está chegando, atingindo um número bem satisfatório também. Então, acho que isso aí vai ficar. Bacana. Bacana. É o que você falou, né? Uma revolução, né? Uma mudança bastante drástica, bastante grande, né? Falando um pouco em mudança
no modo de gestão, vai no modelo de gestão, e aí falando especificamente para você que tá, né, que você gerencia a empresa como um todo, como é que o que vocês fizeram ao longo desses meses todos para manter o engajamento do time, né, para manter o time engajado? Então, é uma boa pergunta essa, e eu não sei se você lembra, né? A gente teve essa conversa que eu acabei de montar uma equipe no Brasil, né? Então, Exato. Uhum. a gente ainda não fez um ano da operação Brasil da Bean Suntory, né? Uhum. Nossa operação própria no mercado. Então, o time é relativamente novo, né? Então, a gente teve que criar, eu acho que a palavra-chave aí é rotina, né? Então, Tá. nós criamos algumas rotinas que mantêm, obviamente, o time conectado e engajado. Uma delas, inclusive, acontece hoje, ela é bem interessante, porque nós juntamos todas as quintas-feiras, quando tem algum feriado de quinta-feira, houve alguns feriados aí emendados nesses meses, né? E a gente muda um pouco a data, mas geralmente toda quinta-feira a gente se reúne às 5 horas da tarde, então daqui um tempo, daqui 1 hora e pouco, e Uhum. nós, todo o time, então eu junto ali as 50 pessoas, né, que é o tamanho do nosso time aqui, e a gente fala um pouco do update da semana, quais são as prioridades, quais foram as conquistas da semana. A gente, dentro das conquistas, a gente reconhece aqueles funcionários que fizeram a diferença na semana, então a gente sempre elege 2, 3, eu e meu time de liderança para reconhecer, né, os funcionários que estão dando aquele extra mile para o business acontecer, especialmente nesse momento. Essa é uma parte. A segunda parte, a gente fala das prioridades para a semana que vem. Então, na semana que vem a gente precisa tratar disso, disso, disso. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o fechamento do mês de junho, que foi super positivo para a gente. Então, vai ser uma conversa positiva. E nós finalizamos sempre essa conversa, e é uma conversa de 2 mãos, é bem interativa. Nós finalizamos essa conversa com um happy hour. E esse happy hour, a gente faz justamente às 5 da tarde por causa disso, né? Então, quando chega mais ou menos umas 6 horas, a gente já cobriu todos os pontos, a gente começa um happy hour até às 6:30, e esse happy hour, as pessoas recebem em casa, dentro dessa plataforma do Sip Lovers, elas recebem em casa um drink nosso, e aí nós fazemos um brinde com produtos nossos, que também é uma maneira do nosso time conhecer melhor o nosso portfólio, o que se faz com ele, que no final das contas nosso time é o grande embaixador, são os grandes embaixadores das nossas marcas, né? Então isso é uma das rotinas. Eu tenho uma rotina semanal com o meu time direto, né, com o time de liderança da Bean Suntory para a América do Sul e Central. E tenho também, e aí eles têm dinâmicas específicas, né, semanais com os times deles. Mas obviamente eu e meu time direto estamos sempre em contato. Eu procuro sempre participar dos fóruns, principalmente de vendas, né, porque vendas é um time grande, então eu procuro participar bastante desses fóruns de discussão de vendas. Então, acho que a palavra-chave aí é rotina mesmo, entendeu? É você criar essas rotinas e fazer com que o time se conecte de uma certa forma forçadamente, mas depois acaba virando um hábito, e as pessoas até sentem falta. Por exemplo, tem uma semana que não tem alguma coisa, a pessoa, mas não vai ter, poxa, mas eu queria dividir isso, eu queria dividir aquilo. Fala, você divide na semana que vem. Então, é interessante. Você acha que, indo em cima desse ponto, né? Porque até antes da pandemia, as reuniões eram feitas dentro de casa, né? Dentro da empresa, né? Como a gente fala, né? E hoje ela é feita cada um na sua casa, né? Então, poxa, o teu time te vê aí na tua casa, você né, tá vendo ali cada participante, cada pessoa do teu time na intimidade deles, né? Você acha que isso ajudou a aproximar as pessoas? Vou usar uma palavra um pouco do momento também. Você acha que isso ajudou
a humanizar um pouco essa relação de trabalho? Sem dúvida, aconteceu bastante isso aí. Falando especificamente desse happy hour que a gente tem com o time nas quintas-feiras, é engraçado porque já é um horário mais final do dia, já é um horário que a criançada já não tem mais aula, então sempre tem criança circulando, e aí o cara chama a criança, mostra pra gente, fala aqui, olha aqui como é que tá. Tem o diretor de vendas lá da Binsantor acabou de ter filho, então ele vai e mostra o nenenzinho pra gente. É muito legal, e eu acho que isso ajuda a conectar, sim, ajuda a conectar. Eu acho que, por um lado, né, esse isolamento faz com que a gente perca um pouco o contato físico das pessoas, né, o contato pessoal, o que eu acho bem importante. Eu sou uma pessoa que acredita muito em relacionamento, né, então eu acho que é importante a construção do relacionamento para você usar isso de forma positiva para fazer mover as coisas, né? Então, eu acredito bastante nessa agenda, mas isso se perde um pouco, né? Com essa pandemia. Nós mesmos, quantas vezes a gente não foi almoçar e conversou sobre tudo, né? Sobre muitas coisas, e umas delas até surtiram frutos aí bons para os dois lados, né? Sim. E a vida é assim, então acho que essa parte se perde, sim, durante a pandemia, mas tem uma parte que se ganha, sim, que você passa a conhecer, às vezes até as pessoas mais no seu íntimo, né? Mais na sua casa, na sua família, então tem essa interação. E a gente dentro da BIM, nós temos até a marca Jim Beam, né? Tem um mantra que fala: you come as a friend and you leave as a family. Então você entra como amigo e sai como família, e assim, esse é o posicionamento da marca mesmo, né? A marca é essa coisa gregária de juntar as pessoas e tudo mais, e a gente acaba aproveitando isso também para falar sobre isso, falar do momento que a gente está vivendo e juntar as pessoas, mesmo que virtualmente, tudo isso. O que você acha que mais mudará no teu time, na Binsuntory, e depois aqui no Brasil, né? Aqui falando especificamente do Brasil, depois desse cenário todo de pandemia? O que você acha que como é que a Binsuntory vai sair desse cenário todo de pandemia? O que vai mudar mais? Assim, eu acho que uma palavra-chave aí que eu usaria é adequação. Então, eu acho que as pessoas mostraram, né, uma adaptabilidade ao novo normal, né, a nova realidade, vamos chamar assim, muito grande. E eu tenho particularmente um orgulho muito grande do meu time por isso. Eu falo que quando a gente montou uma operação própria, nós trouxemos um monte de pessoas que trabalhavam em diversas áreas, né? Você viu isso aí. Nós trouxemos, né, pessoas que trabalhavam em diversas empresas já constituídas, empresas fortes, empresas grandes no Brasil, já estabelecidas e tudo mais. E as pessoas vieram para uma aventura, né? Vieram para algo até então incerto. Puxa, nós estamos montando uma operação no Brasil, numa indústria ultra competitiva como a indústria de destilados, né, no mercado brasileiro, uma indústria dura, e as pessoas vieram e acreditaram no projeto, né, acreditaram naquilo que elas poderiam, na diferença que elas poderiam fazer dentro dessa indústria. E eu brinco até, eu falo com o meu time que o fato deles terem saído de uma empresa grande, né, muitos deles saíram de empresas consolidadas, posições consolidadas, confortáveis, tudo para vir para essa empreitada, eles não precisavam nem de processo de seleção. Então, já podiam entrar sem processo. O processo de seleção é esse, já é o cara que tem vontade de fazer isso acontecer, né? E a gente notou isso trazido à vida
com essa crise, porque é impressionante como o time que nós selecionamos, eles têm essa capacidade de se adaptar e de correr essa extra milha e fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse vai ser um grande legado. Nós, por exemplo, de um dia para a noite, a gente não tinha mais o canal de on-trade de eventos, então as pessoas responsáveis por eventos já foram levadas para marketing, para ativar essas plataformas online, as pessoas do on-trade já foram alocadas para fazer a coisa acontecer nas delis, né? Nos varejos de bairro, ajudar nossos distribuidores no sell-out, fazer os programas de delivery com os nossos parceiros que estavam trabalhando nisso. Então, nós, assim, de forma bastante objetiva, tivemos que realocar nossos recursos e isso não foi uma decisão só do time de liderança, o time mesmo foi se ajeitando, foi se acomodando, e isso me deu muito orgulho de ver como eles tiveram esse caráter aí camaleônico, rápido, e isso é um legado que eu acho que vai ficar para sempre, né? E um aspecto bem positivo do time que a gente juntou, que é um time de empreendedores, né? Essa característica que a gente buscou muito no critério de seleção, com pessoas com esse perfil mais empreendedor, e que o fato de terem largado essas empresas e se juntarem à nossa promessa já mostra que isso é um fato, né? Que eles realmente têm essa veia empreendedora e foi refletido durante o período da crise. E os clientes estão sentindo esse engajamento todo? Eles estão, né, Fernando? Acho que o resultado do nosso, né? O nosso resultado em si, né? Que eu te passei, não é fácil você ver uma empresa no Brasil hoje crescendo 3 vezes versus o ano passado, né? Então, toda a crise, tudo numa categoria dura. Então, os clientes notaram, sim. Então, poxa, nossos distribuidores, porque nós não temos um portfólio, nós ainda somos um portfólio não tão relevante dentro do mercado de destilados, né? Enfim, nós temos o bourbon mais vendido do mundo, mas que a gente está construindo no Brasil, né? Nós temos o gin, que é Jim Beam, nós temos o gin mais vendido da Espanha, que é Lários, mas nós acabamos de lançar no Brasil, né? Nós temos Maker's Mark, que é um ícone, né, do bourbon nos Estados Unidos, mas também nós lançamos recentemente. Então, é um portfólio ainda novo, então a gente precisava realmente ajudar o nosso distribuidor na ponta a fazer esse sell-out, né, fazer a venda da segunda cadeia, da segundo elo, para criar essa relevância. E quando nós colocamos essas pessoas focadas nisso, os clientes reagiram super positivamente. E falando um pouco de mudanças operacionais, né? Você teve alguma mudança que valesse a pena colocar aqui para a gente, né? Poxa, eu já vi até conversando com a minha esposa mesmo, de gente pedindo para levar a cadeira para casa, porque, poxa, não estava conseguindo fazer as reuniões direito, estava ruim para ficar dentro do escritório em casa e tudo mais. Vocês sentiram alguma coisa nesse sentido, mudando um pouquinho o panorama do nosso bate-papo aqui, Walter? Interessante, nós não tivemos nenhuma solicitação nesse sentido, né, da nossa equipe. Nós somos, assim, eu acho que é importante dizer, né, você me conhece, eu sou uma pessoa bastante aberta e procuro criar bastante proximidade com a equipe, né? Então, o time sente que pode chegar para mim com qualquer tipo de request ou de necessidade, né? E isso não veio para a gente. Eu até costumo dizer que é engraçado que nós não estamos, de uma certa forma, teve até gente contratada, a gente até chegou a contratar gente durante o período da crise, ou que entrou assim, já estava com contrato, com tudo assinado, e entrou
quando a gente já estava fora do escritório. Então, nós só conhecemos a pessoa, né, através de vídeo. De vídeo. E é interessante porque nós estamos trabalhando muito bem dessa forma. Nós não estava conversando com o meu time de liderança, né? Quando a gente vai reabrir o escritório, quando nós vamos voltar às atividades e tudo mais. E o fato é que a gente não sente falta, né, de fazer isso. Quer dizer, sente falta do contato com as pessoas, mas a gente não sente urgência em função a algum prejuízo que o business esteja sentindo, entendeu? Nós estamos operando, trabalhando de casa de uma forma muito boa, muito efetiva, e a gente não sente essa necessidade. Então, acho que se o time tivesse alguma necessidade específica, teria chegado a mim, né? Isso é uma coisa que a gente chegou até eu com o meu time direto e eles, né, nas suas respectivas áreas, né? Área por área, se tinha alguma necessidade dessa, e parece quase uma unanimidade de que a gente vem operando de uma forma boa, positiva, e que as pessoas... Alguns deles é até engraçado que alguns deles têm 3 filhos em casa, 4 filhos em casa, então fica um pouco mais difícil, mas a gente... é importante, acho que, falar sobre a BIM Suntory. Ela é uma empresa, eu passei por outras empresas, né? Mas ela é uma empresa que tem esse viés realmente de priorizar o funcionário. É engraçado isso, e eu, obviamente, tento refletir esse viés aqui para o Brasil. E a verdade é que a BIM, pensando nisso, ela deu, na verdade, durante 2 dias nessa pandemia, ela decretou um feriado, né? Uma sexta-feira, um feriado BIM, que é um feriado para você se conectar à sua família, tal. É uma coisa muito mais simbólica, né? 2 sexta-feiras no ano não vai fazer muita diferença, mas acho que é para demonstrar que a gente realmente se preocupa, né? Com o quanto algumas pessoas estão com o dia a dia mais atribulado por estarem juntando aí as funções domésticas com as funções profissionais de trabalho, né? Então, é mais uma forma de reconhecer. Eu acho que você tocou num ponto, né? Eu ia trazer esse cenário que é um processo de recrutamento praticamente que de A a Z, todo feito por videoconference, né? Você acha que isso pode se tornar uma realidade lá na frente? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu mesmo não é a primeira vez que isso aconteceu. Eu mesmo, por uma curiosidade, quando eu aceitei vir para a BIM Suntory, nós estávamos já contratando também, né? Concomitantemente, a gente estava contratando a gerente de marketing para teachers no Nordeste. E eu, por razões de que ainda estava na empresa anterior, já tinha aceito, mas estava na empresa, então estava me desligando, eu não pude ir para o Nordeste entrevistar, e também ela não podia vir para cá. Eu acabei fazendo essa entrevista por videoconferência. É uma das grandes profissionais que a gente tem no quadro, a Silvia, e foi totalmente foi assim, já foi uma experiência já 3 anos atrás. Então eu acho que agora ainda mais, como eu te falei, teve um exemplo que aconteceu agora, e acho que vai acontecer outros exemplos desse. Eu estava até pensando um pouco, refletindo sobre as viagens corporativas, né? Isso vai mudar muito, Fernando, na minha opinião, entendeu? A gente foi forçado a ver que as ferramentas de tecnologia, elas são super boas. Elas funcionam, né? Elas funcionam. Então, essa pandemia nos forçou a ver isso, né? E eu acho que, por exemplo, para você pegar um avião agora, entendeu? Business class, como eu ia a cada quarter, eu ia para a Espanha, business class, ficava lá uma semana, hotel caro, tudo isso, né? Jantar. E eu, se vou, eu gosto de sair, gosto de jantar, gosto de comer bem, tudo isso. Então, é uma despesa muito alta, entendeu? Para a empresa. Eu acho que isso vai ser muito revisto. Acho que essas viagens corporativas, eu acho que vão ser bem revistas. Acho que as companhias aéreas vão sofrer bastante, principalmente a parte business class dos aviões. Acho que tudo isso vai
vai sofrer, porque nós somos forçados a ver que isso funciona. Uhum, uhum. Eu acho que toda essa situação, como você colocou, né, ela mostrou que essas ferramentas realmente funcionam e que trabalhar dessa maneira, né, gera o mesmo resultado, né? Então isso não tenho a menor dúvida, concordo plenamente contigo de que isso vai continuar. É lógico, não dá para cotar 100% dessas viagens, né, que esse contato pessoal, né, ele é importante, mas isso vai mudar bastante, vai diminuir muito. Concordo contigo plenamente. E, Walter, e para a gente já está com o tempo estourado aqui, infelizmente, mas eu acho que para a gente fechar esse bate-papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta em relação a se você pudesse olhar para trás, né, te ver lá meio que no início de carreira, com toda essa informação que você tem hoje, dessa situação, desse cenário diferente que a gente passa, né? Que tipo de conselho você se daria? Eu acho que o meu conselho seria, eu sei que isso é chover no molhado, você deve ouvir isso muito, mas o meu conselho seria se desenvolva mais na parte online, né? E-commerce, delivery, ferramentas online de marketing. Então, isso aí a gente tem como exemplo, por exemplo, o Jinbin é uma marca, como eu te falei, Jinbin está crescendo muito no Brasil. E uma das plataformas que a gente está usando é o Luan Santana, né? Que a gente hoje é um patrocinador do Luan Santana, ele é um embaixador da nossa marca com muito orgulho. E ele fez 2 lives aí, que a gente, obviamente, estava presente nas lives que ele fez. E assim, a gente acionou todo um 360 online em função dessas lives e tudo, que é um novo marketing. É um marketing que, quer dizer, não é tão novo assim, mas a live em si, né? A live em si é uma ferramenta nova. E deu muito resultado, tá dando muito resultado para a gente. E-commerce, né? Toda a parte de delivery. Então, acho que a gente foi forçado a acelerar o aprendizado com relação a isso. Acho que eu me diria assim, começa a olhar bastante para essa parte. E no que toca a pessoas, eu acho que é sempre buscar essas pessoas, né, para participar do time. Eu acho que a atitude, principalmente num período como o que a gente está vivendo, a atitude vale muito mais do que a experiência. Então, eu estou exagerando para fazer o ponto. Óbvio que tem que ter um equilíbrio entre duas coisas, mas eu acho que a atitude é muito, muito importante, mais do que a gente imagina na hora de contratar um funcionário. Ele ter a atitude correta. Eu acho que um funcionário com a atitude correta, ele pode fazer diversas funções dentro da empresa, mesmo não tendo a experiência. E acho que isso se provou dentro dessa crise que a gente viveu também. Legal, legal. Walter, poxa, queria te agradecer pela conversa, queria te agradecer por esse bate-papo super rico. Acho que o tempo, ele infelizmente dava para a gente ter seguido aqui mais 1 hora tranquilamente, a gente precisaria de mais tempo, mas eu acho que foi super rico, super interessante, bom entender todo o cenário que vocês estão. E eu queria deixar aqui, em nome da 2XS, um super obrigado por esse bate-papo super agradável. Tá? Legal, Fernando. Obrigado você e conta comigo aí. A gente, enfim, segue parceiro. Maravilha. Obrigado, Walter. Um forte abraço para você. Boa tarde. Valeu, boa tarde. Um abração.